Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga. Este é o canal Arqueologia Alternativa e o nosso tema de hoje é o que é arqueologia histórica. Bom, para fazer esse vídeo, o que é arqueologia histórica, eu estou tomando como base um vídeo do Geraldo PMJ, ele assina assim, gente. No site Arqueologia e Pré-História, você vai ver o link do texto aqui embaixo. O Geraldo faz algumas considerações, eu vou tentar resumir bastante assim o texto dele. Para quem não sabe, arqueologia histórica muito me interessa, porque a minha formação, a primeira, é em História. Então, a minha graduação é em História, meu mestrado e doutorado e especialização em Arqueologia. Mais especificamente, Arqueologia Subaquática, que também é muito ligada à Arqueologia Histórica. Mas enfim, voltando aqui. O termo é compreendido de diferentes formas por arqueólogos. Então ele coloca que há diferenças na metodologia, há diferenças na demarcação de tempo, há diferenças em relação a processos globais. E o Geraldo usa dois exemplos assim bastante interessantes. Um deles é em relação ao método, que o termo arqueologia histórica obviamente nos faz pensar neste casamento entre a arqueologia e a história. E o método, então, está em agregar registros escritos a vestígios arqueológicos. Essa linha de pensamento é criticada porque ela valoriza só os povos que grafam, né, que escrevem como produtores de cultura. E os povos ágrafos acabam ficando um pouco, os ágrafos, ou seja, os que não escrevem, são colocados de lado dentro dessa perspectiva. Então, é bastante polêmico, assim, não é tranquilo definir arqueologia histórica, gente, não é. Mas existe, assim, também tem pessoas que dizem que é só arqueologia, e aí não tem no texto do Geraldo, eu que estou fazendo essa consideração, que só é arqueologia o que é pré-história. E o que é história não é arqueologia, porque se tem tudo escrito sobre o assunto, para que fazer arqueologia sobre um assunto que tem tudo escrito? Gente, eu já vi professor de arqueologia pré-histórica dizendo isso, tá? Então, assim, não tô inventando da minha cabeça, existe esse preconceito dentro da academia em relação à arqueologia histórica por parte de quem pratica arqueologia pré-histórica. Infelizmente, porque é uma coisa que a gente sabe que é bastante interessante, que muitas vezes, então assim, a arqueologia, estudando isso dos documentos, acontecem três situações. Uma é a arqueologia complementar uma informação de um texto escrito. Então, assim, se sabia até uma parte e a arqueologia, a partir dali, descobriu outras coisas que não se tinha por escrito. Outra questão é quando a arqueologia concorda e confirma o texto escrito. Então, tinha só o texto escrito, então a gente não tinha bem certeza se aquela coisa aconteceu daquele jeito. E aí faço uma pesquisa arqueológica e ela confirma aquela informação escrita. Na arqueologia bíblica isso acontece muito, inclusive um dos objetivos da arqueologia bíblica é realmente descobrir se fatos descritos na Bíblia são reais ou não. Então, quando se encontra alguns sítios, esse fato está escrito assim, no texto tal, de tal forma, então ele realmente aconteceu, né? Porque muito do texto bíblico é considerado por alguns ateus e por outras pessoas como textos fantasiosos. Então, a arqueologia bíblica vai muito nesse sentido de comprovar o texto escrito. E outra questão é quando a arqueologia contradiz o que está escrito. Porque pense que a pessoa que escreve, ela não é ingênua, inocente, ela escolheu um lado da história e ela quer contar a coisa de um jeito. Outra coisa que geralmente quem escreve, principalmente lá nas comunidades antigas, medieval, mas mesmo até hoje a escrita é muito ligada à questão das classes sociais mais altas. Então, algumas sociedades, pouquíssimas pessoas dominavam a escrita. Então, é muito o olhar dessa pessoa. E o povo, as pessoas gerais, o que estava produzindo, né? Tem texto escrito das pessoas ricas sobre as pessoas pobres, mas será que no dia a dia o material arqueológico confirma esses textos? Então, muitas vezes se descobre que o texto escrito não tem nenhuma relação com o que acontecia na vida dos pobres, no cotidiano. Então a arqueologia mostra muito do cotidiano, principalmente na época antiga, medieval, né? Então é bastante interessante. Então muitas vezes a arqueologia
contradiz o texto escrito. Bem, outra questão apontada pelo Geraldo é em relação à demarcação de tempo. Então, na América, ele coloca aqui muito na América do Norte, a arqueologia histórica é ligada ao campo que estuda a arqueologia na América após a chegada de Colombo, em 1492. O que também se torna bastante polêmico e hoje em dia é considerado uma visão bastante preconceituosa, porque é como se considerasse que toda a vida na América começou após a chegada dos espanhóis, portugueses, ingleses, etc. Bom, principalmente esses, né, primeiro. Então, o que aconteceu antes não era história? Inclusive, muitos povos tinham algumas escritas até não decifradas, né, como maias, incas, astecas. Tem algumas coisas que eram escritas e que a gente não consegue decodificar essa escrita. E, enfim, muitos se tinham de códigos e uma série, matemática, uma série de coisas que essas comunidades já estavam mesmo, ou mesmo em relação a comunidades indígenas do Brasil, muito se produziu de cultura antes dos portugueses e depois dos portugueses. E aí, quando eu coloco isso como marco, né, a história começou aqui, chegaram os portugueses e antes não tinha história, então isso é considerado bastante complexo, polêmico. Então vocês veem que há temas da arqueologia que eles não são fechados, e mesmo dentro da própria comunidade acadêmica, científica, são questões que geram muito debate, e nem todos os pesquisadores e todas as pesquisadoras concordam sobre os mesmos temas. Você sabia sobre isso, sobre essas discussões, sobre a diferença entre arqueologia histórica e arqueologia pré-histórica? Coloca aí nos seus comentários. Você já assistiu os meus outros vídeos sobre arqueologia histórica? Esse não é o primeiro. Esse é o primeiro com base no texto do Geraldo. Mas eu já tinha falado sobre esse assunto aqui no canal, porque, como eu disse, muito me interessa. Então escreve aí nos seus comentários mais um vídeo da série O que é Arqueologia. E também escreve aqui nos comentários outros temas que você quer que eu fale aqui nesse quadro do canal O que é Arqueologia. Tá bom? Um beijo e até a próxima!